Muito bom, vamos lá. Imagino que vocês estejam vendo. Estão vendo aí minha tela? Vocês não estão me ouvindo, então? Estão me ouvindo? Alô, alô? Vamos lá, chegando também o Daniel. Me ouvem, pessoal? Boa noite. Sim, boa noite. Ah, legal. Então tá tudo certo. Mais um pessoalzinho entrando aqui. Acho que podemos começar agora, então, né? Vamos para cima, então. Vamos lá. Olha só, né? Vamos conversar um pouquinho. Hoje a gente começa módulo 2, né? Primeira matéria de módulo 2, que é de fato relevante, né? Tem uma matéria lá que chama Princípios de Investimento, mas a gente acaba vendo ela em outras matérias, como renda fixa, como renda variável e assim por diante, né? A parte de risco também, métricas de risco e retorno. Então, aqui na aula ao vivo, a gente vai começar com finanças comportamentais, aquela parte de princípios de investimento a gente vai acabar vendo em outras matérias, tá certo? Então, olha só, aqui a gente vai falar sobre a diferença entre finanças comportamentais, entre finanças comportamentais e finanças neoclássicas, tá certo? Neoclássicas. Porque quase toda a teoria moderna financeira, ela é focada nas finanças neoclássicas. Então, tem um pouquinho nas finanças comportamentais, que é dos últimos tempos, mas quase tudo vem das finanças neoclássicas. Tá certo? E aí, olha só, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é a gente arrumar isso aqui, né? Que tá dando chabu aqui, que eu tô colocando um monte de coisa e não tá atualizando. Pera aí. Segura aí, segura aí. Enquanto isso, a Graciele está chegando aqui também. Boa, agora acho que deu. Legal. Então, finanças comportamentais versus finanças neoclássicas, né, pessoal? E aí a gente precisa entender quais são as diferenças entre as duas finanças, as duas escolas de finanças, né? E algumas coisas eu vou colocar, algumas coisas a gente já sabe, mas eu vou trazer novamente aqui. Tudo que aparecer aí no slide vai ser de finanças comportamentais, e aí eu vou escrever a caneta o contraponto das finanças neoclássicas. Então, olha só, as finanças comportamentais, elas dizem que o investidor, ele é avesso a perdas, tá certo? As finanças neoclássicas diziam que o investidor era avesso ao risco, tá certo? Então, essa é uma primeira diferença muito importante. Ou seja, pelas finanças neoclássicas, a gente sempre tem o seguinte: quanto maior o risco de uma operação, maior é o retorno exigido naquela operação. O que finanças comportamentais vai mostrar e defender é que, na verdade, o investidor não olha para o risco da operação, ele olha para a possibilidade de perda. Então, o que importa é essa possibilidade de perda e não a volatilidade, né? Não o risco em si. Ou seja, se o cara vai investir para 5 anos, para 10 anos, ele não está tão preocupado com uma medida que a gente faz que se chama vol, né? Que mostra dia a dia quanto que sobe, quanto cai um papel, tá certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar, e isso cai na prova do CFP. Você precisa lembrar que nas finanças comportamentais, o investidor é avesso a perdas. Nas finanças neoclássicas, ele é avesso ao risco.
Ô, Felipe, qual que é o certo? Na prática, o investidor é avesso ao risco ou à perda? Não há um consenso. Quem defende as finanças comportamentais, ou seja, aqueles pesquisadores acadêmicos e práticos de mercado que defendem finanças comportamentais, dizem que o investidor é avesso à perda. Aqueles que defendem as finanças neoclássicas dizem que o investidor é avesso ao risco e, portanto, quando ele vê uma ação com muita volatilidade ou um fundo de investimento com muita volatilidade, qualquer que seja o horizonte de investimento, ele vai exigir um retorno maior, tá certo? Isso é o que fala as finanças neoclássicas. O que a gente precisa saber por hora é o que fala uma escola e o que fala a outra. Beleza? Estão me entendendo? Se não tiver aí, já interrompe já a pergunta, tá? Fica à vontade, não precisa ficar com dúvida, não. Olha só, finanças comportamentais diz que o investidor é sujeito a vieses. Pois é, não sei se você já ouviu falar ou você se lembra, mas as finanças neoclássicas, elas dizem que o investidor, ele é racional. O investidor, ele é racional. Então, ele toma as suas decisões avaliando o risco e retorno das operações. Ele toma as suas decisões colocando na sua análise toda a informação de mercado que está disponível para ele. Muito bem, ou seja, investidor racional. Já os caras das finanças comportamentais vieram mostrar que é racional coisa nenhuma. Quando está subindo um papel fortemente, o investidor vai lá e compra, porque ele quer aproveitar que o papel está subindo. O investidor nem faz conta, né? Quando a bolsa está subindo de uma forma generalizada, o investidor compra a bolsa, porque ele sabe, ele imagina, ele estima que daqui a um mês vai estar mais alto, então ele já ganhou dinheiro, aí ou ele vende, ou ele mantém, mas ele já ganhou dinheiro. Percebeu? Então, há vieses. E o que são vieses? São erros de percepção que o investidor tem, e esses erros de percepção têm muito a ver com a história desse investidor, com características psicológicas, com características emocionais desse investidor. Ou seja, ele não é racional, tá certo? Então, essa é a diferença entre uma escola e a outra. Olha só, finanças comportamentais, então, dizem que por causa desses vieses, o investidor ele nem sempre toma decisões racionais, tá certo? Enquanto que, como a gente viu, na escola neoclássica, o investidor é racional. Então, aqui você tem um princípio das finanças neoclássicas que se desdobra em dois princípios antagonistas, tá certo? Antagônicos, que negam essa verdade do ponto de vista das finanças comportamentais. Legal? Muito bem. O que vocês acham? Vocês acham que o investidor é mais racional ou ele é mais sujeito a vieses e ele toma decisões mais emocionais do que racionais? Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que ele é mais emocional. Do meu ponto de vista. Concorda? Com certeza. Eu tenho essa percepção também. Eu tenho a percepção que, em boa parte do tempo, o investidor é emocional, né? Porque como a gente tem variações muito fortes em pouca janela de tempo, não dá para explicar que em 2 meses um ativo ou um conjunto de ativos ou uma bolsa perca valor do jeito que ela perde, se o investidor fosse racional, né? Mas, enfim, por outro lado, a gente percebe que muito do que acontece depois na prática, na economia real, foi adiantado pelo mercado. Então, o mercado desconta no preço algumas coisas que depois vão acontecer na economia real. Isso pode indicar uma certa racionalidade no mercado. Então, talvez a resposta esteja num meio termo entre as duas coisas, né? Então, olha só, o investidor está sujeito a heurísticas, diz as finanças comportamentais. Professor, o que é heurística? O que é viés? Qual que é a diferença? Heurística é um atalho mental. Um atalho mental, tá certo? É um atalho mental. Então, você tem que tomar uma decisão rápida. Você tem que, por exemplo, você vê um leão vindo atrás de você. O que você faz? Você corre.
você corre para não te pegar, tá certo? Então é mais ou menos isso, é um atalho mental, é um sistema que a gente tem de defesa, de tomada de decisão muito rápido, que está atrelado à nossa sobrevivência. O grande problema é que o investidor acaba utilizando esses atalhos mentais, que são heurísticas, para tomar decisões que não deveriam estar nesse circuito, né? Deveriam ser decisões mais bem pensadas. Mas são atalhos mentais que fazem com que ele tome uma decisão. Então, por exemplo, eu tenho visto o pessoal falar muito, né? Falar muito a respeito de que há fraude no caso das lojas americanas, tá certo? Aí eu, investidor, vou fazer o seguinte, há fraude na casa das lojas americanas, eu vou vender o que eu tenho de lojas americanas, ou eu vou deixar de comprar lojas americanas. Alguém diria para mim, mas não é melhor se fazer o valuation? Talvez já esteja muito descontado o papel e agora já vale a pena comprar. Ah, não, mas o pessoal está falando muito mal do papel, não vou comprar não. Perceberam? Então, não sei fazer valuation, dá muito trabalho fazer valuation. Qualquer especialista em valuation pode cometer muitos erros, não de técnica ao fazer o valuation, mas de previsão, porque tem que prever receita, tem que prever as margens da empresa, e isso ainda mais numa empresa que passa por um setor muito dinâmico e está se reestruturando, não é nada fácil você prever isso com precisão. Então, o que o investidor faz? Ele pega um atalho mental. Um dos atalhos mentais que a gente conhece é a disponibilidade. Isso tem a ver com a disponibilidade de informação, o que ele tem ouvido ultimamente a respeito daquele papel. Então, essa disponibilidade, ela vai ser uma heurística, um atalho mental que vai levá-lo a tomar uma decisão de investimento, tá certo? Isso é disponibilidade. Muito bem. Do ponto de vista de certificação, disponibilidade heurística, portanto, e viés, a gente vai considerar a mesma coisa, tá? Até a Planejar se confunde na prova. Às vezes ela chama coisas que são vieses de heurísticas e heurísticas de vieses, tá certo? Então, basicamente, isso são atalhos mentais que o investidor utiliza para tomar uma decisão, tá certo? Na teoria, a heurística é um atalho mental, mas você não errou ainda. Quando você vai por uma heurística e aí você toma uma decisão infundada, aí você incorre num viés. Do ponto de vista de certificação, a gente vai considerar sinônimos heurísticas e vieses, tá bom? Então, o que é heurística e viés? É quando você não faz um julgamento adequado, você não gasta tempo, você não investe tempo para chegar na melhor solução. Você toma a decisão com aquela informação que você tem, utilizando de atalhos mentais. Tá? Pessoal, as finanças comportamentais, elas dizem que existe uma mudança na curva de utilidade. O que é essa mudança na curva de utilidade? Ela diz o seguinte, né, que quando você está perdendo dinheiro, essa curva ela tem um formato, aí quando você está ganhando, essa curva tem um outro formato, tá certo? Então, essa mudança na curva de utilidade vai mostrar que quanto mais você tem, menos utilidade tem para você um determinado bem. Quanto menos você tem, mais utilidade tem, né? Isso é aquele exemplo conhecido, você está no deserto, um copo de água, você paga quanto num copo de água se você estiver morrendo de sede? Você paga R$1.000. Depois que você já bebeu 1.000 copos de água, o copo de água número 1001 vale muito menos, tá certo? Até aí tudo bem, tá igual ao que se diz nas finanças neoclássicas. A grande diferença é que as finanças comportamentais, elas dizem que nessa região aqui de perda, tá certo? Nessa região de perda, o investidor ele é extremamente sensível. Ou seja, nessa região de perdas, ele vai correr riscos a mais, buscando evitar a perda no valor da sua carteira, tá? A gente vai ver isso quando a gente falar do viés de aversão à perda. Muito bom. O investidor, segundo as finanças comportamentais, ele distorce as probabilidades, ele não entende muito bem as probabilidades, né? Então, quando ele vê, por exemplo, uma chance, imagina que você ofereça para ele o seguinte, você tem 10% de chances de ganhar 1 milhão
e 90% de chances de não ganhar ou de perder 10 mil, tá certo? Você oferece isso aqui para ele. Se você oferecer para ele alguma coisa no seguinte sentido, você tem 50% de chances de ganhar 200 mil, 50% de chances de ganhar 200 mil, né? E você tem aqui 50% de chances de perder 20 mil. O que vai acontecer? Muitos desses investidores, eles vão olhar para uma conta como essa e eles vão ser mais atraídos por essa probabilidade de 10% de ganhar 1 milhão. Eles não vão fazer a conta de probabilidades, né? Então, de um modo geral, é aquela velha história, né? Vocês jogam na loteria? Alguém joga aí na Mega Sena? Cara com vergonha de falar, né? Fala a verdade. De vez em quando eu jogo. Pois é, o Não valor não tem uma esperado... disciplina não, mas de vez em quando eu cismo de jogo. Pois é, o valor esperado, ele é muito menor do que você pegar esse dinheiro e investir, concorda comigo? Se você pega esse dinheiro e você investir, você vai ter assim, com 100% de chance, 100% de certeza, você vai estar aí 6, 7% mais rico ano que vem, concorda comigo? Legal. Aí, se você joga na Mega Sena e calcular o valor esperado, você vai ver que a probabilidade de você ganhar é tão baixa que o seu valor esperado do ganho que você vai ter é menor do que o valor esperado de você investir esse dinheiro. Mas por que você joga, né? Você joga porque vai contar essa história de probabilidade para quem ganhou um dia. O cara dá risada da sua cara, né? E a gente joga também porque você acaba pagando para sonhar, né? Porque não é só ganhar na Mega Sena, é você tá concorrendo, você pensar a respeito do que você vai fazer com o dinheiro e tal, não sei o quê. Mas do ponto de vista racional não faz sentido, porque o valor esperado é mais baixo do que você investir esse dinheiro. Então, o que as finanças comportamentais falam? Que o investidor ele não fica olhando, ele distorce essas probabilidades. E faz todo sentido, né? A gente sabe que isso é real. Então, por exemplo, no IPO, tem muita gente que gosta de entrar em IPO. O valor esperado dos ganhos de IPO, ele é bem menor do que de você investir em papéis consolidados, mas o pessoal gosta de entrar em IPO. Porque é um papel novo, tem a questão da novidade, tem a questão de você, às vezes, pegar um papel e esse papel corre para caramba, mas a maioria não. Entretanto, o que acontece? Você tem o negócio do game envolvido, tal, então isso daí realmente distorce as probabilidades. E, finalmente, finanças comportamentais dizem que o investidor ele segrega o portfólio. Mas o que quer dizer isso? Isso aqui quer dizer o seguinte, o investidor, na prática, ele fez lá uma carteira diversificada. Aí tem algumas ações que estão subindo para caramba, e tem outras que estão caindo. O que ele faz com aquelas que estão caindo? Ele fica xingando elas. Alguns vão vender, outros não vão vender, depois acaba vendendo, segura um pouco e depois vende. Mas eles não entendem, de um modo geral, ou até entendem, mas não conseguem levar isso numa boa no dia a dia, que a diversificação é justamente para que umas deem ganho, outras deem perda, mas que no próximo período, essas que deram ganho vão ir mal e as que foram mal vão ir bem, e na média você tem um rendimento interessante. O investidor racional pensa assim, o investidor, na prática, de acordo com as finanças comportamentais, não age dessa forma, ele segrega, ele analisa o resultado de cada ativo dentro do portfólio, fica feliz com quem foi bem, fica triste, fica bravo, fica louco da vida com quem foi mal. Então, ele não olha com calma esse efeito de diversificação, ele segrega o portfólio quando estiver analisando o resultado e muitas vezes vende aquelas posições que estão perdedoras achando que está afundando a carteira dele. Tá? Muito bom. Com isso, já dá para a gente trabalhar legal aqui no que a gente vai fazer, né? Lembrando, então, principais heurísticas. Ancoragem, gente, ancoragem tem a ver com número.
Então, você só vai responder com uma heurística ou um viés, porque às vezes chamam de viés na prova, foi ancoragem, se tiver número na questão, ou explícito ou implícito. Mas se falar, um determinado investidor comprou a 27, depois vendeu o papel e está esperando voltar a 27. Se ele está esperando voltar a 27, ele está ancorado a 27. Tá certo? Então, a ancoragem, ela vai ter uma ideia quantitativa na prova. Põe isso na sua cabeça, uma ideia quantitativa. Disponibilidade. A disponibilidade, ela vai falar de uma informação normalmente qualitativa recente. Informação qualitativa recente. Tá certo? Então, falaram que o resultado do Itaú veio bom pra caramba, todo mundo falando que o Itaú tá dando a volta por cima, tá revertendo, não sei o quê, papapá, papapá, o crescimento da XP e do BTG, agora vai ser Itaú, não sei o quê. Ah, quer saber? Vou comprar Itaú. Tá todo mundo falando bem de Itaú. Aí você não fez nem o valuation, não fez uma análise fundamentalista, não viu o preço-lucro, preço-valor patrimonial, nada disso, mas tá todo mundo falando. Pelo menos todo mundo com quem eu acompanho e tal. Então, eu vou lá e compro o papel. Que viés, ou que heurística na qual eu incorri, foi exatamente a disponibilidade. Tá certo? Essa informação estava disponível para mim. Representatividade. Representatividade é uma informação normalmente qualitativa também, tá? Qualitativa. E ela é antiga, costuma ser antiga, e ela principalmente não representa qualquer situação em que eu possa utilizar aquela informação. Então, por exemplo, na minha infância eu sempre ouvi falar que o Brasil é agro, que agro é pop, que o Brasil tem uma vantagem competitiva na agricultura animal. Aí eu vou lá e fico montando uma carteira do agro, porque eu acho que o Brasil é extremamente competitivo no agronegócio. Eu estou incorrendo em representatividade, tá? Porque isso vem da minha formação, vem da minha maneira de pensar, vem da educação que eu recebi, vem do que eu sempre ouvi falar. Então, a diferença entre disponibilidade e representatividade, ela é muito notável em relação ao tempo. Disponibilidade é informação recente, representatividade é uma informação mais antiga, mais conhecida ao longo do tempo, tá? Muito bom. Agora, olha só. Vamos falar, aqueles são classificados como heurísticas, nós não precisamos dar muita bola para o que é heurística e o que é viés, mas você precisa conhecer o que é cada uma das coisas, tá? E existe um viés chamado status quo. Como o nome já diz, status quo. É aquela pessoa que ela até acha que deveria rebalancear a carteira, deveria fazer o que o gerente do banco falou, o consultor falou, o assessor falou, mas ela fala, putz, tenho tanto pepino na vida, não vou mexer com isso agora. E passou 7 anos, ela não mexeu na carteira, continuou o dinheiro lá na poupança. Tem muita gente no mercado ainda com dinheiro na poupança, principalmente famílias mais tradicionais, mais velhas, tá? Quando eu digo tradicionais, não necessariamente endinheiradas, mas tem todo o seu capital lá na poupança, 400 mil reais, 500 mil reais na poupança. E por que está na poupança? Por esse viés de status quo, por não confiar no que as pessoas falam, por não querer fazer conta e assim por diante. Então, está lá na poupança por causa disso, esse viés é o status quo. Movimento de manada, o nome já diz, está todo mundo comprando, eu vou lá e compro também. Está todo mundo dizendo que criptomoeda é o negócio do futuro, né? Isso aconteceu há alguns anos. Todo mundo comprando Bitcoin, eu vou lá e compro o Bitcoin. Às vezes me dou bem, às vezes vou me dar mal, tá certo? Mas o movimento de manada é isso. Framing, o que é framing? Framing é o seguinte, eu tomo uma decisão de investimento influenciado pela maneira que aquilo lá foi colocado para mim. Então, por exemplo, eu posso dizer que esse fundo de investimento é muito bom porque ele entregou 1% acima do índice Bovespa todos os meses. Todos os meses dos últimos 12 meses. Aí, quando você vai ver, a maioria dos últimos 12 meses você teve índice Bovespa abaixo de 0%, negativo. Tudo bem, ele entregou 1% acima, mas será que isso é bom mesmo? Será que isso torna o fundo uma boa
alternativa de investimento. Então, o modo como você conta uma história pode levar o investidor a tomar uma decisão, né? Se ele tomou uma decisão porque foi colocado para ele daquela forma, ele está incorrendo no framing. Isso aqui o pessoal de marketing usa muito para vender coisas para a gente, né? Então, o pessoal vem com um discurso: você quer subir na sua carreira? Você vai ficar para trás mesmo? Você quer arrebentar? Então, compre o curso do CFP, né? Zoando, tá, pessoal? Mas assim, o pessoal, a gente sabe que o pessoal faz isso pra caramba no marketing, né? O pessoal mexe com o nosso medo, com a nossa ambição, fazendo com que a gente vá lá e adquira determinado produto. Desconto hiperbólico, o nome já diz, ó, hiperbólico. Desconto hiperbólico é quando você topa alguma coisa no presente em vez de deixar para o futuro, né? Então, olha só, imagina que você tem aqui um determinado valor a receber daqui 3 anos, né? 10 mil reais daqui 3 anos, e você topa receber 5 mil reais hoje, na data zero. Isso aqui é desconto hiperbólico. A taxa que está embutida aqui é altíssima, mas você é daquela máxima que mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Você quer o negócio agora. Então, o desconto hiperbólico quer dizer que ele é muito grande, é um desconto muito grande. Você topa uma taxa de desconto muito alta para realizar os seus ganhos aqui. Tá certo? Isso acontece muito no mercado, quando a gente vê papéis que estão subindo bastante, e assim, com boas perspectivas de longo prazo, mas o investidor vende porque ele quer pôr o dinheiro no bolso, já ganhou bastante com aquele papel, ele quer pôr o dinheiro no bolso agora, justamente para não esperar lá na frente uma renda maior, porque essa renda é incerta também, tá certo? Excesso de confiança. Pessoal, sempre que aparecer na prova do CFP, esse viés, que é o excesso de confiança, ele vai querer dizer muitas operações. Então, a ideia do excesso de confiança é que você tem um investidor, né, que ele se acha o trader bonzão, que sempre acerta o time. Ele compra na hora certa, vende na hora certa, ele tem um excesso de confiança. Então, ele faz uma série de operações, muitas vezes ele obtém um rendimento bruto até superior à média do mercado, mas quando se leva em consideração os tributos, as taxas, tudo que ele incorreu ao fazer essas operações, ele tem uma rentabilidade líquida menor do que a do mercado. Então, o excesso de confiança vai se materializar dessa forma. Lembra disso, tá? Muitas operações. Aversão à perda. Pessoal, o que é aversão à perda? É o seguinte: o investidor ele vende posições ganhadoras e mantém posições perdedoras. Então, imagina que você tem uma carteira lá com 6 ações. 3 ações estão subindo 10% em relação ao preço pelo qual você comprou, e as outras 3 estão caindo 10%. O que o investidor que tem aversão à perda ele faz? Ele vende as posições ganhadoras pensando, sair no lucro, e as perdedoras, vou esperar elas estarem com lucro, porque se eu fizer isso a minha vida inteira, eu sempre vou ter lucro nas minhas operações. Percebeu? Então, nem que eu tenha que esperar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, eu espero dar lucro, porque eu não vou ter tido prejuízo. Então, esse viés é a aversão à perda. E é um viés, é um erro pensar dessa forma, porque você está com o dinheiro empatado em um ativo que pode não ter boas perspectivas e você poderia ganhar dinheiro num ativo mais promissor, tá? Então, isso é a aversão à perda. Então, mantém primeiro, né? Mantém posições perdedoras, vende posições ganhadoras. E por que vende as posições ganhadoras? Porque ele também agora já quer pôr no bolso aquilo lá, né? Ele não quer perder aquilo que ele já ganhou na posição ganhadora. Comprou a 20, está a 25, ele ganhou 5. Ele não quer pôr em risco esses 5. É uma aversão a perder esse lucro. Então ele vai lá, estopa, já vende e põe no bolso aquele resultado. Tá bom? Muito bom. Acho que melhor a gente trabalhar para ver se a gente está entendendo, né? Vamos lá?
Vem comigo, vamos dar uma olhada nessa questão e ver se a gente entendeu. Analise os viés abaixo. Tendência a manter as coisas como estão, pois as desvantagens de sair da posição atual parecem muito maiores do que as vantagens. Qual que é? Status quo. Status quo. Tá? Então, essa aqui já foi embora, essa aqui já foi embora, C e D continuam. 2. Tendência das pessoas de agir como a maioria. Se a maioria das pessoas estão indo numa direção, provavelmente tem uma boa razão para fazer o que elas estão fazendo. Efeito manada. Concorda? Todo mundo concorda que é efeito manada? Pô, o cara tá se pulando lá, tá pulando pela janela, eu vou pular também, que ele deve saber o que está fazendo. Então, isso aqui é efeito manada. Então, continua a C e a D no jogo. A percepção de risco e retorno é altamente influenciada pela forma como os problemas são estruturados e apresentados. Framing. Frame, lembra disso? Frame, o enquadramento, né? Essa palavra frame no inglês quer dizer enquadramento. É como te enquadrar, o retrato que mostraram para você, tá? Bom, então vai ser a última afirmação que vai definir se a alternativa C ou D. Tendência que as pessoas têm de preferir entre duas opções, aquela que oferece um ganho imediato, mesmo no caso de ser consideravelmente menor do que uma taxa de desconto, mesmo exponencial, poderia prever. Desconto hiperbólico. Desconto hiperbólico, tá certo? Então, aqui a gente vai na alternativa D, beleza? Dúvidas? Tamo junto? Então tá bom. Analise as heurísticas e viés abaixo. Tendência... Opa! É que tá tentando mudar aqui. Não sei, às vezes a rede, ela fica meio pesada e demora uma semana para mudar, né? Peraí que Felipe, além de enquadramento, tem outro nome de framing? Eu me lembro de ter visto uma outra nomenclatura no exercício, uma hora marcava como certo, outra hora marcava como errado. Emolduramento, né? Emolduramento, isso. É isso aí. O pessoal gosta, né, de sofisticar as coisas. É tudo a mesma coisa, tá? Vamos ver essa aqui. Analise as heurísticas e viés abaixo. Crença de ter uma capacidade decisória superior à média da população. Quando se trata de investimentos, esse viés faz com que o investidor tenha absoluta certeza da sua capacidade de entender e antecipar as oscilações de mercado, mesmo em períodos de volatilidade extrema. O que é isso? Excesso de confiança. Excesso de confiança, tá? Então, a B já caiu fora. Referência quantitativa que leva o investidor a acreditar que aquele é o valor justo ou possível de determinado investimento. Ancoragem. Ancoragem. Falou em referência quantitativa, galera, é ancoragem, tá? Então, se é ancoragem, essa aqui já foi para o espaço também. E é assim que você faz prova, tá? Essa prova do CFP é assim, você vai matando as questões que não são, para depois ficar com as que são. Questão qualitativa no CFP é assim que a gente faz. 3. Situações em que as pessoas determinam a frequência de um dado ou de um dado evento ou a probabilidade de ele ocorrer pela facilidade em que conseguem lembrar de instâncias desse evento. Disponibilidade. Qual que é a chave para falar que é disponibilidade e não representatividade? Não falou nada que remete ao passado ou alguma bagagem que vem na memória dele. Essa palavra disponível, ela tem a ver com disponibilidade no seu cérebro, daquela informação. Informação que estava disponível, que você viu ultimamente, que agora está aqui no seu cérebro, está bem clarinha, tá certo? Normalmente, quando você tem alguma coisa cultural, você não precisa lembrar disso, porque isso está muito entranhado em você. Então, quando a gente fala de um evento, probabilidade de ele ocorrer, pela facilidade que se consegue lembrar, é que é algo recente, portanto, é disponibilidade. Tá certo? Falou em lembrar, falou em informação recente, você vai colocar disponibilidade. Tá? Então, com isso, a gente matou, né? Porque só pode ser a C. E aí, a última tem que ser representatividade. Vamos ver. Crença de que uma situação particular pode ser usada como conceito generalizado. Por exemplo, acreditar que porque uma empresa que é exatamente o que eu falei no setor agrícola, né? Todas as demais serão bons investimentos. Isso é representatividade. Então, estaria errada essa aqui, tá certo? E essa aqui é a correta.
representatividade, o quarto viés. Tranquilo? Beleza? Para a próxima aqui. Conforme os preceitos de finanças comportamentais, está correto o que se afirma em... Então, olha só, cuidado. Conforme os preceitos de finanças comportamentais. Olha só. Investidor considera os seus investimentos como um todo e entende diversificação. Isso aqui é finanças comportamentais? Não. Não, isso aqui Neoclássico. é neoclássicas. O investidor segrega seus investimentos no julgamento do resultado? Sim. Sim. O investidor racional tem aversão ao risco? Essa aqui pega Aversão à todo perda. mundo, né? Porque isso é real, mas isso não é finanças comportamentais, perfeito? Então, tá errado isso aqui. Todas as ações são medidas com julgamento de risco e retorno? Também não. Também não. Então, somente a 2 está correta, apenas a 2. Você tem que marcar, então, a alternativa B. Beleza? João sempre teve um perfil muito conservador, sempre aplicando em ativos pós. Com a queda brusca da Selic, conversou com alguns amigos do mercado financeiro que lhe indicaram comprar títulos pré-fixados, que no momento estavam pagando 9,2% ao ano. Muito bem. 9,2% ao ano. Após pensar por umas semanas, ele resolveu aceitar tal conselho, porém a taxa estava em 8,9%, não mais 9,2%. João se pôs a ligar para o seu gerente todos os dias até que a taxa voltasse a 9,2%, para que o mesmo pudesse comprar tal título. Nesse comportamento de João, podemos identificar a seguinte heurística. Qual heurística? Ancoragem. Ancoragem, perfeito. Ancoragem, alternativa C. Eu vou resolver aqui uma questão de uma vez por todas. Vou fazer um compartilhamento de outro jeito agora. Aqui. Não vou usar meu tablet, porque eu já escrevi o que eu precisava. E aí a gente consegue sobreviver melhor aqui. Ok, já foi, já foi. Isso. Então, vem na minha tela aí, né? Legal. Então, correto aqui é ancoragem, né? E por que que é ancoragem aqui? Porque ele estava ancorado no 9,2, né? Então, à medida que ele espera, de qualquer forma, chegar no 9,2, ele tem uma referência quantitativa, tá? E ao ter essa referência quantitativa, a gente marca aqui a ancoragem. Olha só. O investidor comprou uma ação de uma empresa bastante conhecida no mercado. O valor pelo qual ele comprou foi 22. Não está aparecendo? Não. Caramba. Calma aí, calma aí. Aparece agora? Parece. Continua aparecendo? Uhum. Sim. Então tá bom. Agora aparece. Legal. Então o cidadão comprou a 22. Meses depois caiu para 19, tá certo? Aí o investidor recebeu recomendação de venda, porque as perspectivas de valorização do papel não são boas. Ainda assim, esse investidor não quis vender o papel esperando obter lucro no longo prazo. Em qual viés comportamental esse investidor incorreu? Aversão à perda. Aversão à perda, é isso aí. Eu gostei da alternativa B, falta de confiança. Pô, pelo contrário, né? O cara tá bem confiante nele mesmo e no papel, né? Nem existe, né? A falta de confiança. Aqui é a aversão à perda. Assim, precisa tomar cuidado. Eu vejo que tem alguns alunos que ficam bravos com essa questão. Mas e se ele tem convicção que um dia o papel vai voltar? Não, tudo bem, mas a questão não está falando isso, não briga com a questão, tá? Marca o que você acha que faz sentido do ponto de vista do que você estudou, e aí depois, se tiver alguma discussão em relação à questão, é outra coisa, mas não briga com a questão, não perde tempo brigando com a questão, tá bom? Renato recentemente começou a investir em ações
e verificou que em um único mês obteve um ganho superior às taxas anuais de renda fixa que costumava ter em períodos anteriores. E retorno superior ao índice de mercado. Então, ele arrebentou aí em um mês. Por essa razão, resolveu alocar a fração total do seu patrimônio em operação de ações de curto prazo com alto giro de carteira, preste atenção nisso, o que lhe rendeu um prejuízo de 35% em um único mês. Em qual viés comportamental esse investidor incorreu? Excesso de confiança. Excesso de confiança, né? Excesso de confiança, não tem muito aqui o que falar, tá certo? Movimento de manada, você poderia talvez... Calma aí. Um careca aqui atrapalhando a vida. Movimento de manada, talvez você ficasse em alguma dúvida, mas quando a gente vê assim, alto giro de carteira, não tem muito o que discutir, é excesso de confiança. Tá? Drauzio fez uma posição relevante comprada de uma ação de crescimento bem recomendada por especialistas. Em 5 meses, a ação se valorizou 22%, né? E os resultados econômicos da empresa foram muito bons, levando os especialistas a manterem a indicação de compra do papel. Drauzio, contudo, resolveu vender a posição, garantindo o lucro da operação. Em qual viés comportamental esse investidor incorreu? Aversão à perda. Aversão à perda. É aversão à perda ou é desconto hiperbólico? Eu acho que é aversão à perda. Eu acho que eles contam hiperbólico, porque ele Ó, deixou vou falar de... uma coisa aqui para vocês que é o seguinte. Os dois vieses estão presentes, tá? Tanto uma coisa quanto a outra. Até porque esses vieses se confundem em movimentos de alta. Por quê? Porque esse valor ele pode pôr no bolso agora, de uma forma muito clara, tá certo? Ou ele poderia imaginar que lá no futuro ele vai conseguir um resultado maior. Se a gente estivesse falando de uma operação de renda fixa, você ia marcar desconto hiperbólico. Como a gente está falando de uma operação de renda variável, você marca aversão à perda. Por que isso? Porque o desconto hiperbólico aqui talvez não seja um desconto. O desconto hiperbólico é a ideia de eu lá na frente receber um determinado valor e aqui eu receber um valor bem menor, então eu abro mão desse valor bem mais alto na frente para receber aqui. Mas este valor aqui, lá na frente, ele não está garantido nessa operação, tá? Então, por isso que a gente coloca como aversão à perda, tá certo? Sem dúvida, ele tem uma tendência, ele pode ter uma tendência a desconto hiperbólico também, mas pelo fato de não haver certeza desse recebimento futuro, a gente marca como aversão à perda. Então, para a prova, pensa o seguinte, falou em renda variável, você vai pensar em aversão à perda. Se fosse renda fixa, você pensaria em desconto hiperbólico, tá bom? Essa questão aqui, se bobear, se entrasse com recurso, se bobear, podia até ser anulada, tá? Mas eu coloco porque é aquela história, você marca aquela que tem a probabilidade de estar correta mesmo. Depois, se alguém questionar, você está garantido aí com o pontinho que você conseguiu. 6. Tobias cresceu ouvindo seu pai dizer que o investimento em commodities no Brasil é um ótimo negócio, uma vez que as receitas das empresas que lidam nesses mercados estão fortemente atreladas ao dólar. Por essa razão, Tobias, ao iniciar os seus investimentos, comprou somente ações de empresas que produzem commodities. Qual fenômeno se observou nesse caso? Representatividade. Representatividade. Representatividade, né? Não tem muito o que falar. Quer dizer, será que, de fato, por algum motivo, o pai do Tobias, ele tinha propriedade para dizer isso, né? Então, o que ele falava era representativo da realidade. Mas, será que se em alguma época isso foi verdade, isso é representativo hoje? E mais, será que o fato de que o investimento em commodities no Brasil ser um bom negócio
quer dizer que naquele momento vai ser um bom negócio para esse investidor, tá certo? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e pode não ser representativo para a realidade do Tobias. O investidor, ao verificar a alta, né, não tem esse saber, ao verificar a alta nos preços do minério de ferro no mercado internacional, resolve investir os seus recursos a serem alocados em renda variável em mineradoras na sua totalidade. Qual fenômeno se verificou nesse caso? Disponibilidade, Por que aqui é disponibilidade? que é um evento recente. Acabou de saber da alta, né? Talvez essa alta já esteja no preço das ações, então o fato de ter alta no minério de ferro já reflete o preço, ele já vai comprar cara a ação. Mas ele vai lá, como um atalho mental, compra, achando que está fazendo um bom negócio, tá certo? Roberta sempre teve um perfil conservador para investimentos. Hoje ela está com 45 anos de idade, é autônoma e pretende se aposentar em 10 anos. Sabendo que precisa rentabilizar o seu capital e verificando que muitos conhecidos tiveram rendimentos surpreendentes com investimentos em ações recentemente, Roberta decide aplicar 70% do seu capital em renda variável. Em qual viés comportamental Roberta incorreu? Eu vou em manada. Enquadramento ou efeito manada? Acho que esses dois são a nossa dúvida. Eu acho que quando você olha essa afirmação, verificando que muitos conhecidos tiveram rendimentos surpreendentes, isso daí foi o grande atrativo para ela, né? Então, não é como foi colocada a questão, é que muita gente está ganhando dinheiro, quer saber? Eu também quero ganhar, não quero ser o único otário que vou ficar de fora. Então, ela vai lá junto e ela investe também, isso é efeito manada. Sandra possui uma grande parcela dos seus recursos de longo prazo aplicados em fundo DI. Esse fundo possui taxa de administração de 1% ao ano e ela recebeu como recomendação resgatar a maior parte desses recursos e aplicá-los em alternativas de investimentos mais rentáveis com risco semelhante. Ela inicialmente concordou em fazer essa realocação, mas vem postergando executar a mudança. Em qual viés comportamental Sandra está incorrendo? Status quo. Status quo, né? Não tem nem o que discutir. Então, empurra com a barriga, né? A Sandra, sei lá, ela é dentista, ela é médica, ela faz qualquer outra coisa da vida, esse negócio de investimento enche o saco dela, né? Ela fala, não quero nem pensar nisso daí, tá certo? E também não confia muito em quem está assessorando, dá nisso. Ricardo é investidor e há 2 anos comprou ações no IPO da empresa AgroTotal. Com o passar do tempo, ficou animado em ver que os papéis se valorizaram muito, passando de 60 para 90. Recentemente, ele leu uma notícia sobre o iminente IPO de outra empresa do setor de agronegócios e decidiu participar. Se Ricardo estiver influenciado pelo viés da ancoragem, sua expectativa é que o valor da ação da nova empresa chegue a 90. Que é mais fácil que roubar doce de criança de 2 anos de idade, né? É isso aí, você tem que lembrar que a ancoragem é exatamente isso, é um valor quantitativo, e aí ele vai esperar, vai pensar, é tudo igual, vai chegar a 90, então sai aí a 70, tá barato, porque vai chegar a 90, né? No Brasil existe a possibilidade de saque do FGTS na data aniversário. O indivíduo que opta por antecipar esse saque junto a uma empresa de crédito, não sei se vocês já viram essa operação aí, mesmo pagando taxas desvantajosas e usa os recursos para o consumo de bens não essenciais, está incorrendo em qual viés comportamental? Ponto hiperbólico. Ponto hiperbólico. Exatamente. Por quê? Porque o dinheiro é dele, dinheiro certinho, vai estar lá na frente, só que ele consegue receber crédito dando como garantia esse saque do FGTS. Então, mesmo uma taxa muito alta, ele pega esse dinheiro e vai usar para gastar da forma como ele quiser. Isso é desconto hiperbólico. Muito bem, pessoal. É isso aí. Vocês viram uma matéria tranquila, né? Uma matéria bem tranquila, bem sossegada, né? Então, só precisa estar muito claro a diferença de finanças neoclássicas e finanças comportamentais e os vieses.
caprichar nos vieses, saber direitinho os cases e entender qual que é o viés que está lá, vocês não vão errar essas questões aí. Cai bastante? Depende da prova. Teve prova já com 3, 4 questões de finanças comportamentais, teve prova com nenhuma questão, né? Acho que recentemente caiu menos, tem caído menos. Mas já já eles voltam a colocar umas 3 ou 4 questões novamente. E são 3 ou 4 praticamente dadas, então vocês precisam ir lá e acertar. Beleza? Queria falar para vocês o seguinte, a gente está acabando um pouquinho antes, pega simulado do módulo 1 e só cabota agora no simulado do módulo 1, tá? Então tem 4 simulados completos para vocês fazerem lá na plataforma, recomendo vocês fazerem os 4 agora, né? Fica tranquilo que lá para quando a gente estiver mais perto da revisão, lá no final, vai ter novos simulados, então mata esses agora e a gente faz os novos lá na frente, tá bom? Fechado, galera? Beleza, Vamos Felipe. firme, então. Fala, Candidato. Como eu tô fazendo só esse M2 aí, e você vai fazer essas aulas diariamente? Eu não estava pegando o M1, eu não via como que tá o acompanhamento dessa parte. Segunda, quarta e sábado, tá? Segunda e quarta, beleza. 19 horas, sábado às 9 da manhã. Beleza. Fechado? Ok. E depois a gente sobe na plataforma, né? Então amanhã essa aula de hoje vai estar disponível junto com o material. Fechado? Valeu, galera. Um abração. Beleza. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.